Eu sou a Michele. Eu sou a Natália. E esse é o Lentes da Maternidade. E hoje nós estamos aqui com a Luísa, fisioterapeuta respiratória, pediátrica, que vai estar tirando algumas dúvidas nossas, algumas dúvidas das nossas mamães que deixaram pra gente no nosso Instagram. Mas antes disso, queremos agradecer aos nossos patrocinadores, firmes e fortes aí conosco, a Casa Nossa, onde tem todos os artigos para a sua casa, objetos decorativos, utensílios de cozinha, tudo que você precisa para sua casa, você encontra na Casa Nossa. Presentear família, amigos também. E agradecer também a Concor, que foi quem nos disponibilizou nossas canecas lindas. Olha lá, com o nosso nome. Caneca também da nossa convidada com o logo do podcast. Muito obrigada, Concor. Eles também têm tudo, trabalham com tudo de linha de personalizado, caneca, garrafa, cesta de café da manhã, cesta de presentes, enfim. Tudo que vocês quiserem, eles têm. E agora, apresento para vocês a Luísa, nossa físio. Oi, gente! Seja bem-vinda, Obrigada, Lu. meninas, pelo convite. Imagina. Lu, conta pra gente um pouquinho, antes da gente já começar a te bombardear de perguntas, conta pra gente um pouquinho há quanto tempo você é fisiorrespiratória, por que fisioterapia respiratória e por que pediatria? Bom, pediatria é um amor desde que eu era pequena. Sempre quis medicina, mas no final fui pra fisioterapia, que eu achei que era super incrível. Via os pacientes e tudo mais. No segundo ano da faculdade, já entrou a pediatria. Minha professora deusa, tia Clarinha. Aí veio as matérias de pneumo, aí fui aprofundando com a prematuridade e cá estou. Eu na pediatria há 5 anos já. Tem que se 5 identificar, né, anos, Lu? gente. Tem que gostar tem e que se amar. identificar bastante. Que bacana. E a Lu, gente, olha que negócio. Põe primeiro a foto dela com um bebezinho. Tem essa, tem uma outra. A Luísa, gente, eu conheci quando o Matheus, ele tinha 1 mês e meio. Que o Matheus ficou internado com a bendita bronquiolite, né? Só que eu descobri que isso foi no dia da alta dele. Que ela já tinha cuidado dele na UTI NEO. Quando ele nasceu. Assim que ele nasceu, ela cuidou dele também, fez físio com ele na UTI NEO, porque ele também ficou cansadinho, também precisou ali de um auxílio. E aí, com 1 mês e meio, a gente se esbarrou no hospital novamente, quando ele precisou aí de cuidados mais intensos, né? Exato. E Lu, conta pra gente como que é feita a avaliação do estado respiratório infantil. Bom, geralmente o bebê vem, que a gente fala que é taquipneico, que vem com uma respiração mais acelerada, vem com aquele chiado, batimento de asa de nariz. Aí a gente fala que aqui é a fúrcula, né? Que vem puxando bastante o ar. As costelinhas também vem puxando bastante o ar. Para de mamar. Tem uma sonolência muito grande. Fica com aquele porquinho que não consegue expectorar aquele catarro. É onde a gente começa a avaliação. Viu que tá tudo ruim dessa parte? Aí a gente começa com a parte da fisioterapia. Aí vai pra parte da físio, né? Do atendimento. Explica um pouquinho pra gente, Lu, e como funciona a parte da fisioterapia? A parte da físio a gente começa com manobras. Primeiro vem a parte da ausculta, né? Vê que tem aqueles sonquinhos, aquele chiadinho, então a gente começa manobrando com vibrocompressão, com a manobra de AF, para a gente poder aliviar toda essa secreção, poder mobilizar essa secreção, para poder a criança ou engolir o catarro, pode ser bebezinho, por mais que eles não sabem expectorar, ou a gente vai aspirar eles. Essa é uma das manobras que eles bem gostam, só que não. Essa é uma das perguntas também. Alguns bebês ficam muito irritados, né? Quando tá fazendo as manobras com a físio, tudo. Como contornar essa situação? Tem que ser um atendimento muito lúdico e ter muita paciência, porque tem horas que a gente vai ter que parar o atendimento em si para poder dar aquele acolhimento, aquele abraço, aquele carinho. Aí sim a gente continuar, ou com aquelas musiquinhas infantis mesmo, pra gente conseguir Dar um fazer chameguinho um chameguinho. pra continuar, né? Gente, e é um barato porque, assim, eu antes de ser mãe, eu não sabia que existia uma manobra onde era feito ali no neném
Que ajudava que a liberar. ajudava a liberar a secreção. Então, assim, aprendi depois que fui mãe, né? E eu fiquei, assim, encantada, porque na minha cabeça a gente ficava com aquele aspirador ali no Aspiradorzinho. narizinho, mas é muito mais além que isso, né, Lu? Isso. Aí a gente, conforme a gente vai fazendo essas manobras, a gente consegue com que eles deglutem e cair nas fezes, né? Ou eles acabam vomitando, né? Que é uma parte ruim, mas pelo menos ele consegue eliminar esse catarro, porque é muito grosso. Então, Entendi. por isso que dá essa falta de ar mesmo neles. Quanto tempo dura essa manobra, Lu? Ou depende de bebê pra Depende de bebê? bebê para bebê, porque tem uns que choram, como o Rael. O Matheus também era bem complicado. Continua. Mesma coisa. Então é de criança para criança. Tem criança que a gente fica um bom tempo, tem criança que a gente demora um pouquinho mais e tem que ter o jogo de cintura para ter a paciência. É uma manobra dolorida pro bebê? Não é, Não? não dói nada. Não chega a ser dolorida, não é dolorida, porque ela é bem sutil. Incômodo, É só uma vibraçãozinha mesmo. É que já tá bem irritado por conta do catarro, porque não tá mamando e tudo mais. Entendi. Aí fica irritadinho. E Lu, tem um momento ideal para os pais procurarem a fisiorrespiratória ou, tipo, após o diagnóstico de uma bronquiolite, por exemplo? Tem um momento ideal ou, tipo, foi diagnosticado o ideal é que já comece logo esse atendimento conjunto com a fisio também? Então, geralmente eu falo muito pros pais quando ficam internados que não existe só. A gente entende a fisioterapia só no hospital. A gente não conhece que existe ela ambulatorial, nas clínicas e a Sim. domicílio. Então, aí, dessa forma, eu falo pra eles que quando começar um chiadinho, ver que não tá mamando, tá com bastante catarro, já ou levar lá pra gente na clínica, né? Ou procurar domicílio mesmo, mas geralmente deixam pro estágio final bem cansado Quando e o vão bebê já não tá tudo aguentando mais. e vão tudo pro hospital, porque realmente as pessoas não sabem, né, que existia essa parte. Quando se falar de fisioterapia, todo mundo associa como reabilitação. Sim, Sim. exatamente. A gente só sabe da fisioterapia respiratória quando a gente realmente interna e quando a gente realmente precisa. Não, e muitos ainda não querem tirar o bebê do lar pra ir até o local com medo dele Exato. pegar, contrair alguma outra coisa, Sendo né? que às vezes os pais que trazem De pra fora. dentro de casa. Eu só fui conhecer mesmo a fisioterapia respiratória quando o Matheus foi internado, da primeira vez. Porque até então, não fazia nem ideia que existia. Não, e Uma assim, é fisioterapia. algo que não é muito abordado, né? Eu, Não. pelo menos, eu não via. Agora, com esse tsunami de bronquiolite, aí a gente consegue, né, Esses absorver surtos mais que alguns dá, assuntos sobre. E no caso da bronquiolite, tem um número certo de sessões? Não tem. Não tem? Depende de criança para criança. Tem criança que reage bem em 2 sessões, em 3 sessões. Algumas precisam de 10 quando é uma bronquiolite bem grave e tudo mais. Mas geralmente umas 4, 5 sessões já dá pra gente resolver bem o quadro da criança. Lu, toda bronquiolite, no caso, quando a criança tá bem secretiva, precisa de aspiração? Não. Explica um pouquinho mais sobre isso. Porque a bronquiolite, ela atinge crianças recém-nascidas até os 2 anos. Então, até uns 6 meses, eles não sabem expectorar. Então, quando um catarro muito grosso, não tem o que fazer, já manobrou, já estimulou tosse e não saiu, aí a gente entra com aspiração. Porque às vezes é um procedimento É invasivo. chato. Eles choram muito mais, às vezes ficam mais cansados porque chorou, aí todo mundo fica enlouquecido. Mas também eu falo que é um mal que vem pro bem, né? Pra poder aspirar, pra poder mamar. Aí logo em seguida eu já falo, mãe, põe no peito, que agora vai aliviar, realmente. Aspirou, mamou, passou. Porque aí tira bastante Porque da tira secreção, bastante. né? Ou às vezes a gente vai estimulando a fúrcula, né? Que é esse buraquinho aqui. A gente estimula a tosse, eles tossem, vem aquela tosse produtiva, E aí põe pra fora. põe pra fora, ou às vezes engolem e saem nas fezes. Tá. E quais são os sinais e os sintomas mais comuns na criança quando ela está com bronquiolite? A gente tá abordando mais assim, bronquiolite, foi o que mais mandaram pra Sim, gente. o nosso relatório de perguntas é assim, bronquiolite, bronquiolite. Eu acho que é porque a gente tá nessa fase do pico da bronquiolite, né? Essa Sim. época do ano que a gente tá e tá chegando quase que no final.
Mas é o pico aí da bronquiolite. Então, as nossas perguntas aqui é tudo bronquiolite. É que da bronquiolite a gente vai desencadear para pneumonia, para Exato, atelectasia é. enfim. Começa com muita secreção no nariz, o chiado que é bem audível, aí começa a não mamar, começa a ficar bem chatinho, bem sonolento, aí com casa do batimento de asa do nariz, que eu falei no início, aí com todos esses sinais é onde tá começando o desconforto respiratório. Aí é onde a gente entra já para poder aliviar essa parte, para não piorar e acabar indo para uma VNI, para um tubo, que às vezes a bronquiolite é tão grave que pode levar à morte. Entendi. É. Você falou da respiração. Coloca um vídeo pra gente, por favor. Tem um videozinho de quando o Matheus ficou internado. Tem a foto, a gente já vai chegar nas fotos. Vamos no vídeo primeiro, que a Lu vai mostrar um dos exemplos, né, do que é um sinal de alerta para as mães. Aqui, ó. A costelinha, puxando bastante, como se estivesse com falta de ar, ó. E ele Tá bem afundando quietinho, bem, afundando é. bem. Eu lembro que ele chegou bem Esse foi no dia da cansado. internação dele, que foi quando ele foi o, tipo, Você lembra a saturação dele enquanto que tava? nesse dia eu acho que chegou a 80 e poucos, eu não tenho certeza. Já faz 1 ano e pouco, né? Esse sintoma que tá bem perceptível pra gente, né? A força que ele faz pra respirar. Mesmo se ele tivesse com uma saturação bem alta, ele seria liberado nesse caso ou depende muito? Liberado Ah, Pra casa. pra pra casa, casa? Não. Não? Não, geralmente fica. Por mais que está saturando bem e tudo mais, porque tem muito cansaço, porque pode fadigar lá na frente, voltar pior, aí sim, um tubo, entendeu? Ganha um tubo. Tanto que esse vídeo já foi feito direto na internação, porque primeiro a gente foi até o centro de atendimento, pronto atendimento, aí do pronto atendimento a gente foi transferido pro hospital, aí no hospital que eu fiz esse vídeo, que foi quando ele deu a entrada. Não, eu pergunto porque a Isis, a minha filha, com 1 ano e meio, ela ficou nessa mesma situação, só que a saturação ela tava bem alta e acabou que foi liberada. Porque assim, geralmente o que vai melhorar o padrão respiratório não é oxigênio, que tem muito isso. Muito médico fala, bota o oxigênio para conforto. E isso não existe. Nossa, e eu lembro, você lembra do Matheus Isso que eu não queria tirar esse existe. cateterzinho aí que ele tava, porque esse foi o último que ele usou pra Pro desmamar, desmame. pra desmamar. E eu falava assim, Luísa, diminui isso aí. Aí você, mas já tá no último. Eu falei, não, cria uma linha na sua cabeça entre o 1 e o 0 e vamos diminuir isso aí. E eu fiz a Luísa criar uma linha na cabeça dela. Porque senão eles ficam muito. Como que eu posso Acostumado. Acostuma, Dependente? dependente, exatamente. A gente não é dependente de um oxigênio. Se a gente nasceu sem usar um oxigênio, a gente Sim. não tem que ficar grudado nisso. É como se o corpo ficasse mais descansado e não Isso, fizesse o exato. trabalho dele 100%. Exato, porque assim, vai estar cansadinho desse jeito que nem ele tá saturando bem, e esse padrão? Não tem Entendi. jeito. Aí é manobra, é bombinha, é os puffs da quantidade certa, que é isso que vai melhorar. E que nem sempre de imediato também faz efeito. Que nem sempre de imediato faz efeito. Exato. Emendando já nisso, quando é necessário uma internação. Ai, cadê a pergunta, gente? Aqui. Quando é necessário uma internação, sempre é preciso usar auxílio desses equipamentos para respirar? Tipo CPAP, o catéter. Depende do quadro da bronquiolite. Se ele tá com, que nem o cateterzinho nasal, que é o que fica Ele no iniciou e narizinho. finalizou com esse. Ele Mas você lembra iniciou, que- se ele inicia com o catéter, é que tá com saturação baixa. Tava. Aí, ok. Aí o CPAP, que a gente fala que chama VNI, que é uma pressão positiva. Aquela foto, pode pôr. A outra. A outra. Que é esse aqui. Esse. Como ele era pequenininho, que aí ele precisa de uma pressão para o pulmãozinho poder expandir para não criar pneumonia, atelectasia, para ele não ficar, para não piorar esse quadro respiratório dele. O que seria a telectasia? A atelectasia é quando Que eu não sei se você lembra, foi uma das minhas brigas Foi. com a médica Exato. também, que ela falou que tinha. acaba empurrando, vai se fechando o pulmão, ele vai empurrando o pulmão para ele não existir, fica todo. A secreção, você diz. Não, já é como se fosse uma.
uma pneumonia. Então, ele Tá. vai abaulando todo o pulmão e não expande, entendeu? Aí, com a ajuda dessas pressões que a gente tem no ventilador, tanto quando tá entubado, quanto tá na VNI, ajuda a expandir e abrir esses alvéolos que estão tudo fechado. Que aí, no caso, é o trabalho desse CPAP. Ele ajuda a abrir. Isso. Que é a VNI, esse. Acho que esse é a VNI que ele tava. E o Ele outro, ficou. que é o de alto fluxo. O alto fluxo é que é esse. Que ele dá mais oxigenação e fluxo. Ele não dá a pressão. Tá. Que aí é um oxigênio, não é aquele oxigênio puro, é um oxigênio mais com. A gente coloca um sorinho, então ele vai umidificar o nariz, a gente consegue colocar um oxigênio de 100% para criança, e ir fazendo desmame e dando fluxo para ela. Até voltar para aquele Até outro voltar catéter mais simples. Pro mais simples. Exato. Tá, legal. Vamos ver o que temos mais aqui. Existem exercícios ou cuidados que os pais podem fazer em casa para ajudar na recuperação? Existe. Eu, pelo menos, Luísa, acabo ensinando os pais pra gente poder fazer uma lavagem nasal legal, pra poder sair toda aquela secreção, porque às vezes não sabe fazer e fica com aquela secreção toda presa. É que hoje em dia não se usa mais a tapotagem, né? Que é o tapinha nas costas. Mas como, assim, na hora do... Eu vou no taba mesmo. Começou, já tô lá, ó, batendo. Começou a tossir, eu já vou lá. Eu também faço isso. São os estudos que, hoje em dia, para nós, os físios, não é eficaz, né? Porque parece que não chega lá. Depende do tapinha que dão, né? Mas é mais na vibro, a gente ensina a posicionar também para melhorar a expansibilidade do pulmão. Porque eles são tão gordinhos que quando ficam com o pescocinho assim, Sim. não entra o ar. Aí quando a gente já coloca aqui, já Já dá aumenta a uma saturação, melhorada. já melhora Eu lembro que às vezes a gente tinha que deixar ele mais, tipo, com aqui esticado pra Isso. saturação dele subir um pouquinho mais. Exato, porque a via aérea, então, vai abrir mais o ar vai entrar, né? Isso. Olha, são itens e coisas que, Que a né? gente vai aprendendo. Eu toda hora, Matheus fez um raio-x, eu mando pra Luísa. Luísa, isso aqui tá bom ou tá péssimo? Eu já mando assim, né? Eu falo, isso aqui tá bom ou tá péssimo? Eu Às vou vezes, assim. tá mais ou menos, tem bastante catarro. Que nem eu perguntei pra ela esses dias. A médica virou pra mim e falou assim: ai, ainda não é uma pneumonia grande. Eu falei: peraí, existe pneumonia pequena e pneumonia grande? Aí vira a Luísa e Existe. fala: existe. Eu falo: tá bom, deixa eu me recolher aqui então, porque existe. Peraí, que eu não estudei pra isso. Aproveitando então, porque de uma bronquiolite pode desenvolver uma pneumonia. Qual seria esses graus? Nem tá aqui na pergunta, isso agora tirei da cabeça. Mas qual seria esse nível? Tipo, é um início de uma pneumonia Às vezes, grande? quando você olha no raio-x, fica só uma manchinha bem pequenininha, bem sutil. Às vezes não dá nem pra ver no raio. Às vezes a gente vê na ressonância. A gente consegue ver o pulmão se fechando, bem pequenininho. Quando já é médio pra grande, o pulmão fica todo fechado. Vê tudo branco, assim, você não vê nada, nada, nada. Vamos ver, Aí- vamos mandar uma foto pra ele pra você exemplificar pra gente, porque muitas mães vão querer ver também. Vou te mandar o último raio-x. Quer, acho que dá pra mostrar alguma coisinha? Tá bem discreto. Sério? Tá bem discretinho. Tem mais E a médica quase falou secreção. que ele tava morrendo. Como que a gente faz? Ô, Não Lu, faz. a gente está abordando bastante esse assunto, mas tem muitas mamães aí que não sabem o que seria a bronquiolite. Como que você pode definir pra gente o que seria a bronquiolite? A bronquiolite, ela é um vírus que ataca as vias aéreas superiores do pulmãozinho. E às vezes ela vem acompanhada com o vírus VSR, vírus Google, intersticial, Intersticial, acho que é isso. que é onde ele é o mais grave, é onde as crianças ficam mais cansadas. O do Matheus deu positivo. Deu positivo. Foi. Quando é o VSR positivo, é onde é o mais grave. Que aí tem que ficar em isolamento, tanto que nos hospitais fica contato. em isolamento de contato, não pode entrar ninguém, todo mundo entra com luva, paramentado, avental. Porque isso pra eles é uma gripe grande, né? Pra gente pode ser uma gripinha. E é onde pega mais é em creche, né? Quando vai pra escolinha e tudo mais. Ou às vezes a gente vem da rua, é só uma rinite. E não Já é a está rinite. portando vírus Já tá e portando vírus e passa passando pra aí eles. pra galera. Exato. Então, de certa forma, a físio, ela acaba ajudando tanto a prevenir complicações ou até mesmo acelerar no processo ali de reabilitação, de melhora. Isso, e evita internações hospitalares.
Principalmente. Porque a gente vai pro hospital por uma coisa, às vezes tu acaba pegando uma outra bactéria, um outro vírus, Tudo querer internar, o tudo quer internar. Matheus, eu já vou. Eu vou levar o Matheus pro hospital quando ele tá cansado. Eu já mando mensagem pra Luísa: Luísa, onde eu vou me estressar menos? Aí eu já mando a lista de hospital pra ela. Agora ela Aí já eu sabe falo. que em nenhum hospital. Ela, Natália, Aí vai eu estressar em falo, qualquer onde um. você vai estressar menos? Trazendo ele pra mim. Que agora você já vai estressar em qualquer um. Vamos lá. Quanto tempo. Esse você já perguntou quanto tempo geralmente dura? Não, acho que não. Não. Quanto tempo geralmente dura o tratamento fisioterapêutico nesses casos? Dura a sessão? É, Ou quantas sessões não, se quantas faz? sessões você já falou que não tem como Não saber, tem. só É de avaliando criança por mesmo, criança. Mas. Que nem outra vez eu peguei um bebezinho, acho que ele tinha uns 2 meses. Ele ficou internado. Aí o Dr. Vinícius, que é o médico de lá, me indicou para ir atender em casa. Fui atendê-lo. Assim, tava ainda com um pouquinho de ronquinho, mas nada que precisasse ser aspirado. Com manobra já limpava bastante. Mas a mãe preferiu fechar já 4 sessões. Pra ela ficar bem despreocupada. Pra ficar Tanto que na tranquila. segunda pra terceira já tava nem limpinho. precisava. Já tava bem limpinho. Tava bem tranquilo, não tava mais cansado, sempre saturou bem, mas o problema era aquele catarro. Geralmente você faz uma avaliação pra verificar quantas sessões o bebê precisa, a criança precisa, ou não. Ou eu falo pras mães, a gente indo por sessão, né? A cada sessão traz, ou tem mãe que já quer fechar pacote, né? Que aí fica, dependendo da pessoa, fica mais fácil. Sim. Mas às vezes É que às vezes 2 sessões, por exemplo, já pode ser o melhora. suficiente, como, sei lá, pode precisar de 5, 6 também, né? O Rael, que foi o primeiro bebê que passou, foram as 4. Mas assim, na primeira já teve uma boa melhora, porque ele ficou num hospital que não teve fisioterapia, não aspiraram, então assim, Só a mãe, ficou. coitada, ficou enlouquecida. Falava, Lu, pelo amor de Deus, vem aqui me Eu já tinha ajudar. voltado abaixo, hospital. Aí depois eu falei, quando ele tiver alta, tu traz ele pra mim, pra poder avaliar, ver como que ele fica. Fechamos 4 sessões. Ela falou assim, ele não tá. Foi de alta, e ela falou assim, ele não tá dormindo ainda. Não tá dormindo. E a coitada parecendo um zumbi. Aí foi aonde eu falei assim, não, traz, a gente vê como que ele vai ficar. Fomos fazendo 4 sessões, ainda ficou um pouquinho, porque ainda ficou uns resquícios. Porque se tivesse feito lá na frente, Sim. quando tava internado, não teria ficado com tanto catarro como que Não tava o teria se bichinho. prolongado tanto, Não. né? A melhora seria mais rápida. Porque incomoda. Eu lembro que eu não gostava nem de ver quando vocês iam atender o Matheus. Mas é porque dá uma agoniazinha. Dá uma agonia. Mas principalmente na parte de aspirar, tudo, nem tanto das manobras, mas aspirar tudo. Mas não é um mal, mas assim, é algo que precisa, É né? necessário, É às vezes. necessário. Porque eu lembro, o Matheus ficou 10 dias na UTI. Mas se de repente ele não tivesse sido aspirado, não tivesse sido, tipo, cuidado, tudo teria ficado 15, 20? Vai saber. Não, e Teria tem, saído? E tem muita coisa que a gente fala, né? Ver de criança para criança, tem crianças que nascem a termo, né? Sim. Como o Mateuzinho, e tem crianças que são prematuras. Então as saturações já são um pouco diferentes, porque o pulmão já é um pouquinho diferente, não é tão preparado como uma criança que nasceu de 37 semanas, que nasceu de 28, por exemplo. E O esses são os que têm Matheus foi um prematuro gig, né? Aham. Porque ele nasceu de 36, mas com 3,570 kg. Mas na Nelly não chegou a ficar com Ele o- foi pra NEL porque ele não queria mamar. a mamar. Então, a glicemia dele baixou demais. Só que aí, quando ele foi pra NEL, ele foi por esse motivo, a princípio. Mas aí, depois que ele chegou na NEL, a médica veio conversar também que ele começou a desconfortar. Porque eu lembro dele bonitinho, era ambiente, sem desconforto. É. É que às vezes também tem a transição, né, que a gente fala, de assim que nasce, eles não sabem como respirar, sempre tá ali respirando na placenta da mãezinha, coitado. Quando sai nesse mundo, quem sabe respirar direito? Ninguém. Você já atendeu na parte da obstetrícia também? Logo que nasce, assim ou não? Não, ainda não. Não, Não. só na... Só na NEL. Nasce e já vai lá pra gente, pra NEL. Pra NEL. Ô, Lu, a bronquiolite, ela pode deixar alguma sequela na criança? O vírus, na verdade, ele pode deixar alguma... Não, assim, o vírus em si não. Mas assim, ele pode te levar
como eu falei, para um tubo, que aí pode ter uma parada respiratória e cardíaca, aí sim fica uma sequela de bronquiolite. Tem um caso que eu conheço que o menino tem uma paralisia cerebral por conta da sequela de... Sequela não, né? Por conta da bronquiolite em si. Olha, Porque o foi quão bem grave. É, né? Porque precisou ser entubado. Ficou sem tudo. entubado, teve uma parada não sei de quanto tempo. E aí veio a sequela depois. E depois de 20 minutos já... 15 minutos, na verdade. 15 minutos já começa a não ter mais oxigenação, né? Sim. E isso no caso da bronquiolite, mas pneumonia, atelectasia que você falou também, esses também geram algum tipo de, podem gerar algum tipo de sequela ou não? Não, não. Não. Quer dizer, Ou só nesses casos precisa entubar também, alguma mais coisa do quando precisa tipo? entubar. Só mais quando precisa entubar mesmo, porque às vezes a pessoa fica tão cansada, tão saturada, chega a fadigar, que aí a gente não consegue evoluir pro menos. A gente tem que sempre ir pro mais. Mas às vezes, é um tubo. Mas às vezes é bom entubar. Porque a gente entubou, a gente consegue, com as pressões ali, expandir mais rápido aquele pulmão, posicionar de uma forma melhor, aspirar pra ter a melhora. Porque para uma mãe, né, você fala, olha, o Escutar. seu filho vai Vai ser ser entubado. entubado. Então, assim, é cair o chão debaixo dos nossos pés. Mas olha a Lu falando a importância Sim. que ocorre, né, durante... Não, e já falar a palavra UTI, né? É, não, já dá um calafrio Só ali, UTI. né? Pra vocês terem ideia, quando o Matheus ficou internado com 1 mês e meio, que ele foi pra UTI, ele foi atendido primeiro na Unimed, né? O médico detectou que seria bronquiolite, pediu vaga de enfermaria pra um determinado hospital. Ele foi pro hospital e chegando lá, daí a médica que recebeu ele, ela só pediu a vaga de UTI, não foi nem por conta, depois ela ainda conversou com a minha mãe, porque ela conhecia minha mãe, não foi nem por conta da bronquiolite em si. É porque ele chegou, ele tava com como se fosse taquicardia, ele tava com, tipo, os batimentos dele acima de 200. Então ela falou, eu pedi vaga da UTI porque eu fiquei preocupada com os batimentos dele. Ela falou, e ela é pneumologista, ela falou, eu não me preocupei tanto com a respiração. E você viu como tava o vídeo, porque aquilo foi lá que ele chegou. Ela falou, a minha preocupação naquele momento que eu pedi a vaga da UTI não foi nem a respiração dele, foi os batimentos dele que estava alto demais. E aí por isso que foi pedido vaga de UTI pra ele, porque até então era pra ele ir pra enfermaria normal, não era pra ele ir pra UTI. Aí foi onde começou toda aquela minha saga maravilhosa. Né, e voltando na questão da VNI, do CPAP, a gente às vezes faz de uma forma. Tenta fazer de uma forma mais leve, né? Às vezes coloca e tira, que a gente chama de RPPI, né? Pra gente poder desmamar esse oxigênio que às vezes eles estão. Que nem o Matheus colocou esse cateterzinho. Pra gente desmamar, tinha que fazer a VNI pra gente poder deixar em ar ambiente e confortável, sem nenhum desconforto respiratório. É uma parte chata, porque imagina, você tem que respirar aquela pressão para poder expandir teu pulmão e vindo uma pressão no teu nariz. É bem complicado. E bebê, criança, porque atinge muito mais criança, né? Esses dias eu vi na internet, filho de alguma blogueira, alguma coisa assim, com 20 dias, gente. Mas com o Matheus, 1 mês e meio, eu já entrei em desespero. Imagina uma criança com 20 dias, precisando, e o dela ainda, coitada, tava dependendo. Era outra cidade, não era aqui de Santos, e a criança tava sem plano de saúde. Então tava no SUS, sem vaga de UTI, e ela precisava urgente de vaga de UTI. E ela tava naquele desespero, porque o filho não tava respirando direito, não tinha vaga de UTI, ela tava, tipo, na emergência há dias e, tipo, sem o atendimento necessário que ela precisava. De ser uma físio. E sem uma Talvez, né? físio, talvez. Com certeza. Tem uma seguidora perguntando aqui, ó. Meninas, por favor, pergunta pra Lu se tem alguma faixa etária mais comum da De bronquiolite. cometer Em que faixa etária a bronquiolite é mais comum? RN, desde o RN, desde o primeiro dia de vida. Nem o primeiro, né? Que o primeiro tá no hospital. Mas assim que vai pra casa, já corre o risco de de ser infectado pelo vírus, né? Então a gente fala, vai, de um mês, eu já peguei criança de 28 dias. Então, de 28 até os 6 meses é uma preocupação, assim, bem grande. Porque depois, por mais que eles ficam cansados, a gente consegue fazer de uma outra forma, para eles poderem tirar todo aquele E eles aquela conseguem, por secreção. ele mesmo ali, já fazer expelir a secreção, né? Eles começam a
que os meus filhos, pelo menos 1 ano e meio, 2 anos, eles já começam Já ali, ó, começa a a suar o suar. nariz, eles já vão... Que a gente, é o que eu falo, né? Um dia eu ensino a eles a tossirem, às vezes eles. O nariz, como é que é? A sua A nariz. só o nariz. É dessa forma, porque tem que sair o catarro de alguma forma. Não dá pra ficar ali entalado, porque se a gente não sabe tossir, vai ficar como? E aquele catarro grosso vai ficando, vai ficando, vai ficando. Aí chega uma hora que você não aguenta. Você vomita e sai todo aquele catarro. O Matheus, quando ele tá bem ruinzinho, assim, das crises, ele começa a tossir, tosse, 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 põe pra fora. Aí você vê, é aquela textura de catarro Não é mesmo. comida nem nada, é Não. catarro. É catarro. E o que que a gente pode fazer? O que que os pais podem fazer, assim, pra prevenir essas doenças respiratórias? Como a bronquiolite, por exemplo. Não sair Lavar a de casa. mão, se trancafiar. Não sair de Se Não, enfiar casa. numa é bolha. sempre ter higiene, né? Sempre lavar uma mão. Ah, pegou a chupeta de algum coleguinha, porque às vezes você não consegue controlar, né? Tem que ter O Matheus imunidade. não pega, ele é todo nojentinho. Ele é que nem a mãe dele. Ele não pega, você acredita? Até pra comer, se você vai dar um chocolate na mão dele, ele não quer segurar, ele manda você segurar e dar na boca dele, pra ele não sujar a mão. Julgamento. Sempre, né? Nossa, os meus, vê, em qualquer lugar, pegou e colocou. Então, a gente pode lembrar da época da pandemia, onde todo mundo Isso, tacava álcool, exato. distância, máscara, a mesma Exato. coisa nessa pegada aí. Exatamente. Porque a gente não sabe de quem surgiu. Porque geralmente, quando você tem um segundo filho, é o primeiro filho que traz pro irmãozinho. Mas às vezes é a gente. Às vezes sai pra trabalhar, quando volta, já levou. Então não tem uma. E deixar os ambientes também bem arejados, Higienizados, nada fechado. nada fechado. Tudo ar circulando. Esse tempo gelado, Mudança de frio, tempo mudança do também. Tem a tempo, ver. tem a Tem a ver? ver. Porque a gente tá mais. A gente não tem. A imunidade não tá lá em cima, né? Cada hora tá de uma temperatura diferente. Que nem onde a gente tem muito. Onde começa o pico da bronquiolite é na virada do verão para outono. Que é onde já começa. Que nem março ali, final de março, é onde já começa a encher os hospitais. Aí agora dá uma pausa, porque entrou férias. Tanto que tá bem vazio. Só que depois das férias, volta o pico de novo. Até chegar o verão. Até chegar o verão. É porque no verão é o período ali que as crianças ficam. É férias, é bem. calor. É. Matheus, é difícil ter crise no verão, por exemplo. É, mas no frio. E a gente né? fica tudo fechado em casa, né? Então, tem muito isso. Ô, Lu, eu sei que não é a tua área, mas hoje em dia já tem as vacinas, né? Você consegue pincelar um pouquinho pra gente sobre? Então, pelo que eu fiquei sabendo, que eu conversei com uma mãe, ela deu a vacina de bronquiolite no bebê dela, por ele ser prematuro extremo. Então, não é qualquer criança que toma essa vacina. Entendi. Se você tem algum problema respiratório, você é prematuro, aí as mãezinhas estão dando essa. É que agora tem também, vacina. mas aí só na rede particular. A gestante pode tomar, né? E que já Sim, passa a mas- imunidade É, pro bebê, pro né? bebê. Já vai dando essa imunidade, né? Na nossa época, acho que não tinha ainda Não. essa vacina. Tinha nada. Se tivesse, era o rim, né? O rim e o... Que ainda é, mas devia ser um pouquinho mais até. Mas eu acho que não tinha porque não era falado Não. sobre isso. É porque Até o Matheus nascer, eu não sabia nem que existia bronquiolite, gente. é só não quando sabia. É vira antigo? mãe. É antigo essa doença? Ou começou de uns 2 anos pra Não. cá. Acho que não é antigo, não. Não é antigo? Que eu também não lembro Não- de... E a gente trabalha com bebês, crianças no Exatamente. estúdio, não escutava muito sobre bronquiolite. É porque agora é muitos vírus, né, que a gente tem. A gente não É. sabe ao certo. É que como eu trabalhava só na parte de neonatal, eu não tinha o contato com outras coisas. Uhum. Aí depois que eu fui pra pediatria, que eu comecei a ver esse tanto de vírus, né? Ô, Lu, e deixa eu te perguntar. Pode acontecer, porque que nem mês passado o Matheus teve uma dessas crises, que nem ele tá tendo agora. Só que ele chegou a desmaiar. Primeira vez na vida, em 2 anos, que o Matheus desmaia. Aí a gente até pensou que poderia ser porque, não tá comendo direito, porque ele não quer comer, não quer mamar, a glicemia pode ter baixado. Mas chegou no hospital, a glicemia tava ok. Aí a médica que atendeu ele por último agora, essa semana, até comentou que por ele estar em crise respiratória, poderia ter sido a oxigenação dele que, tipo, caiu e provocou esse desmaio. Mas só se caiu demais, mas
Porque foi algo, Porque tipo... se cai, a primeira coisa que você vê vai ficando roxo. Quando ele se engasgou. Menina, ainda teve... É Lembra? tanta história, gente. Quando ele se Cara, engasgou, ele Matheus ficou não me dá roxinho. paz. Quando você vê que fica roxo, é onde Sim. tá saturando mal. Porque assim, eu falo pras mães, não comprem oxímetro. Não comprem, não comprem. A pediatra dele meu mandou... Deus do comprem. céu. Quando eu Sabe saí por da quê? UTI... A Natália tem 10, viu, gente? 10 guardado. Eu tenho um na minha casa e um na minha mãe. A pediatra dele mandou a gente comprar. Sabe por quê? Porque às vezes o aparelho não tá calibrado. Às vezes tá com. Às Eu mandei vezes... pra ela outro dia, tá 95. Eu falei, tá ótimo. Falei, tá ótimo. 95 para 100, um bebê termo, tá ótimo. Porque às vezes você vai e coloca, aí a mãozinha tá gelada. Ah, minha filha, aí dá, sei lá, 88 e a criança plena. Pronto, já corri Não pro tem hospital. nada. 88. Minha filha, 90, eu já tava levando ele Aí pro eu hospital de falo, ambulância. mães, não compre, porque às vezes não tem o jeito de colocar certo, coloca de qualquer jeito, não espera o negócio funcionar. Aí A todo ondinha mundo... lá certinha. Isso, aí todo mundo fica enlouquecido. Aí eu falo, não compre, se você não quer ficar louca, não compre. Eu lembro, ela falou isso pra mim quando o Matheus foi ter aula. Mas ela comprou, gente, ela Mas comprou. eu demorei pra comprar, tá? Em minha defesa, eu fui comprar, o Matheus já tinha quase um ano, porque a pediatra mandou comprar. Só por causa disso, porque senão não tinha comprado. Em vez de Porque escutar ela falou, físio, você vai vou ficar- escutar pediátrica. Porque a físio falou, não compra. Quando ele foi ter alta, falou, não compra isso aí. Porque eu ainda falei, e se eu comprar isso pra ficar vendo em casa? Ela falou, não compra. Eu falei, tá bom. É, porque depois fica louca, bitolada. Eu sou a louca. É, Se eu então. vejo que ele tá respirando diferente, eu já, filho, senta aqui, dá o dedinho pra mamãe. Ele já veio assim, Não, o é porque dedinho. você já passou por um Já processo passou por bem isso, né? árduo, não é, Pô. Natália? Não tem nem como não se preocupar. Não, e cada processo com ele é um susto diferente, cara. Você não tem aí um minuto de paz. Então, teve mais alguma pergunta daqui? Não. Aqui não. Então, é o susto. E aí foi isso que aconteceu. Ele não, pelo que. Eu tava fotografando o parto na hora. Pelo que o que o meu padrasto falou, ele não ficou roxinho. Ele tava, tipo, em pé pedindo suco. Às vezes pode ter sido uma hipoglicemia mesmo. E aí, o meu padrasto pegou o suco, ele mimado do jeito que é, falou: esse suco não, outro. Meu padrasto virou pra pegar Desmaiou. outro suco na geladeira. Quando virou, a criança estava caída no pé dele. Tipo, como assim? Aí já catou o menino, já foi botando roupa, tudo pra correr pro hospital. Mas aí, quando pegou, ele já acordou ou ele demorou pra acordar? Ele ficou. Aí eu não sei porque meu padrasto ficou bem desesperado, mas ele falou que foi aí, na cabeça dele, foi um pouco mais de 1 minuto. Porque às vezes pode ter sido uma hipoglicemia mesmo. Porque como não come direito, pode ter sido isso. Porque é o que eu tô te falando, ele ficaria preto, roxo. Então. Não, isso não, porque senão eles teriam falado pra mim. Não, E assim, não teria aquela foi. falta de ar, teria todos os sintomas que eu falei pra você. E Sim, não é assim, do nada. não. Deve ter acontecido alguma coisa ali pra ele ter Eu e a acontecido Lu, a esse... gente se encontra nos hospitais. Aí chega no hospital, então, tô aqui, o Matheus comeu um milho, engasgou. Vem aqui na UTI ver ele, vem. Foi para na UTI por causa de um milho. Só acontece contigo, né, Natália Natália? e suas Meu Deus histórias. do E céu. causei na UTI. Causou, Causei na UTI pra ter alta. E quem era que tava de plantão na UTI esse dia? Eu mesma. Ó, tô sentindo que a Lu vai te bloquear qualquer dia, viu? Não, ela tem medo. Quando eu chamo ela, ela já. O que que aconteceu? O Matheus tá bem? O que Ela aconteceu já... com o Neneco? Ela já vem assim, Matheus tá bem? Vou pedir pra deixar na tela de novo o arroba da Luísa. Porque teve uma mãe que pediu pra gente deixar o seu contato, porque falou que é difícil. Tá certinho o seu arroba? Eita, como enxerga. Pera aí. Vamos lá. Luísa Físio, isso mesmo. Isso. Porque por aí, pessoal, vocês conseguem Fazer encontrar o WhatsApp agendamento, dela, fazer agendamento, Tirar as tudo. dúvidas. Porque ela falou que é difícil achar uma fisiorrespiratória pediátrica. Então ela pediu pra gente pra deixar o contato. Tá o contato da Lu aí, quem quiser. Hoje você tem algum lugar Chamar. específico para atendimento? Só Eu tô atendendo domicílio? numa clínica. Ah, legal. Atendendo numa clínica ali na Ana Costa, que é uma parceria com uma amiga minha. Uhum. Aí eu pego a sala e atendo as crianças. E Porque você faz a domicílio também? quando é muito pequenininho. Ah, tá. Quando é RN, quando tem as vacinas, vamos lá. Entendi. Aí eu vou até a pessoa, se for aqui em Santos, né? Aham.
Que fica mais fácil, às vezes, vir até mim do que eu ir até Certo. eles. No teu local tem uma estrutura já pronta, Tem, né, pra tem. receber, ficar até mais confortável pra vocês, né? Sim. Em consultório, quando necessário, você faz aspiração ou não? Só no hospital? Sim, senhora. Sim, Olha, eu já- senhora. Ela Lu! trouxe o aparelho de aspiração agora, Natália. Peraí, vou pegar o Matheus, fala aí. Não, eu comprei todos os equipamentos, tem aspirador, tem ambu, que é pra fazer manobra, pra poder expandir o pulmãozinho, pra ajudar. legal. Tem tudo. É porque o que eu já percebi, assim, conversando com outras mães, quando vai falar em físio respiratório, a primeira pergunta que fazem, faz Vai aspiração? aspirar? Vai aspirar? E nem toda físio aspira. Nossa, mas é tão gratificante você ver a secreção Saindo, assim. né? Nossa. Que nem teve uma mãe que me mandou mensagem esses dias. Lu, teu filho, todo mundo é meu filho, né? As crianças, tudo é meu filho. Teu filho tá ruim. Só que assim, eu não consigo. É aqueles aspirador que suga. Ah, sim. tá. Ela falou assim, mas não tá no nariz, tá na boca, eu não consigo tirar. Oh, meu Deus. Aí ela falou assim, eu tô tentando puxar com o dedo, só que eu não consigo. Meu Eu falei Deus. assim, você vai ter que trazer ele pra mim, porque a gente tem que tirar. Rasgando a criança, enfiando... tirando. Gente, e é comum isso? A secreção vir pela Vim pela boca. boca? Porque fica às vezes tudo aqui, né? Tudo é, na face. É uma face. região toda interligada, né? Nariz, boca, Que é onde às vezes elas fazem tossir pra Tossir, tentar aí- pôr pra fora. vai pra fora. O caos, o Noah. No caos. O Noah é um caos. Gente do Também. céu. Ficou comigo lá na Nel da Santa Casa. É. E hoje em dia eu cuido à distância. A distância. Também. Gente. Deixa eu ver, essa aqui já foi. Tem algum cuidado específico que deve ser tomado durante a fisioterapia para garantir o cuidado e a segurança do bebê? Não, Nas é... manobras, essas não, coisas, não não? tem. É Não algo tem que se bem preocupar. tranquilo, né? É bem tranquilo, não precisa Nem ter essa questão medo. da aspiração, não é nada Não, tipo, não. muito invasivo. É que assim, quem vê aspirando, Acho estranho. acha estranho, meu Deus, vai sufocar a criança, meu Deus, não tá respirando. Às vezes, quando a gente vai lavar o nariz, É isso que Ai, eu ia falar, que até medo lavagem de nasal, né? é o que ajuda também muito. Uma inalação com sorinho, que vai soltar todo aquele catarro. Fez inalação? Taca soro. Ai, não vai colocar 2 ml em cada narina. Não, não, vai nem gente, fazer cosquinha. não. Não faz nem cosquinha. Aí, geralmente, eu falo, posiciona o bebê, porque tem muito otorrino, né, que fala que vai o ouvido. soro vai pra orelha, que vai dar otite e tudo mais. Se a gente posicionar o bebê da forma correta, Pra frente, pra né? frente Segurar no e queixo. colocar a cabecinha lateralizada e colocar o soro com tudo, é o que dá certo. Ô, Se Lu, vai com e se esse bebê devagarzinho. tiver 36 anos, é da mesma forma pra frente? É! Ela faz lavagem nos filhos Seringa de dela e ela 20 já ml. Eu faço em mim também. Tenho ótimo. crise de renite, isso daí é uma maravilha. Arrasou. Eu agora, na minha casa, na casa da minha mãe fica a seringa, porque a minha mãe prefere a seringa. Mas lá em casa agora eu uso Tem o de o de apertar. apertar. É. Aí eu já coloco o Matheus, se tá no banho, eu grudo a cabeça dele aqui, porque senão ele mexe a cabeça. Ele sabe que vai fazer a lavagem, ele fica de boa pra fazer a lavagem, mas na hora que eu vou dar o jato, ele mexe. Sacode. Então eu grudo a cabeça dele e, tipo, inclino pra frente e aí já solto lá o jato. Aí já vi que saiu tudo do outro lado, aí eu deixo ele desafogar, Aqueles caminhão, né? Em Aí eu- pânico. deixo desafogar, agarro a cabeça dele de novo, vou lá do outro lado, do outro jato. Eu já acho mais fácil esse do O que jato do que a seringa. A seringa. Porque uso como a vai, se, garrafinha. como vai se debatendo, Garrafinha, às vezes isso. a cabecinha da seringuinha sai, Isso. não encaixa e Às sai vezes todo o até soro. é esse isso mesmo. mesmo. Se eu não grudar a cabeça dele, ele tira. Tanto que tem muita mãe que fala assim, nossa, Lu, como que você consegue fazer a lavagem? Aí vai eu, dou uma chave de perna na criança, posiciono, seguro, agora vai. E lá vai sair todo aquele catarro que tem que sair. Ai, gratificante ver. E eu vou te falar, os meus filhos, eles entram muito fácil numa rotina. Então, todo dia fazendo, eles já até sabem o horário da lavagem, eles já ficam ali quietinhos, só esperando. Porque sabe que todo dia ali eu faço a É lavagem. que querendo não é importante, né? Pra Sim. sair todo aquele... Eu faço quando ele já tá todo Ruim, né? Ô, Lu, só uma dúvida minha mesmo. Eu li em algum lugar que a inalação, ela anda ali junto com a lavagem nasal. Se fazer só a inalação não adianta tanto se não for fazer a lavagem nasal depois. É verídico isso? É porque não solta, né? Fica. Você
você, como que eu posso dizer? Mobilizou toda aquela secreção. E por onde que vai sair? Aí quando você joga o jato, que é o fluxo que precisa, daquele fluxo, sai tudo, é onde vem Então o não adianta alívio. nada a mãe ficar lá fazendo Só a só inalação. inalação, se não tirar a Tem que secreção de tirar fato a do... secreção de alguma forma. Entendi. De alguma forma. Quando a mãe vai fazer a lavagem do bebê, seja seringa, seja garrafinha, do jeito que for, precisa aquecer o soro? Não, temperatura ambiente mesmo, que o soro tá Ambiente ali? mesmo. Opa. Ah, tá. Não, porque eu cato o soro ali de cima da Não, pia eu mesmo, já também. viro na garrafinha e vida que a segue. praticidade. Aí, às vezes, eu até também. penso, meu, será que isso não tá gelada demais pra ele? Não, é temperatura ambiente. Ah, Eu já então. vi gente aquecer soro. É, por isso que eu Mas perguntei. Porque vai que aquece demais também, machuca a criança, queima, sei lá, Não, não. medo. É pra dar, sei lá, uma sensação melhor do É que um porque geladinho que passando. já lava, né? Vem Uhum. lavando tudo. Vem abrindo os caminhos. Deus vai na frente abrindo os caminhos. Exato. É, cadê esse aqui? Eu perguntei. Já foi. Essa aqui também. É isso, Lu. Ó, conseguimos. Ó, você conseguimos falou todas. que E não olha ia que eu conseguir tinha uma todas as lista perguntas. inteira. Nossa, legal. É um assunto que tá muito em alta, né? Na hora que a gente colocou bronquiolite, ó, choveu de... Foi colocar fisiorrespiratória, não deu 5 minutos, já tinha um monte de mãe perguntando um monte de coisa. Sim. Um monte, um monte, um monte. Bom, queríamos te agradecer pela sua Eu que agradeço, presença. meninas. Ter topado vir. Era pra gravar com a gente semana passada, né? Mas alguém resolveu ficar internada. Tá tudo bem? Gente, eu falei alguma coisa. Eu tô pós 24 horas de plantão. Não dormi ainda. Ó, gente, a Lu ainda ficou 24 horas de plantão e veio direto gravar com a gente, hein? Valorizem esse episódio, por favor. Mas Mamães, obrigada. não fiquem com medo de ai, meu filho tá com bronquiolite, ai, hospital. Não. Físio, respiratória, físio clínico, vai, leva na clínica, chama outra físio, pra não internar, porque o problema é quando Mas interna. outra coisa também é ficar protelando demais pra levar, Exato. né? Porque eu lembro que foi o que aconteceu lá no início com o Matheus. Eu fiquei protelando, ele já estava uns dias mal, ele já estava uns dias cansados, e eu fiquei com a minha mãe aquilo, não, mas vamos fazer uma inalação, tá? Era só inalação, sem fazer lavagem, sem nada. Faz uma inalação. E ele era muito pequenininho, né, Um também. mês, Mas e foi o que meio. eu falei, às vezes a gente fica com medo de levar pro hospital e pegar alguma Sim, outra era o que ela coisa. falava. Ah, mas se levar pro hospital, ele pega outra coisa, ele só tem 1 mês e meio. Eu falei, tá, mãe. Até que chegou um dia que eu falei assim, tá, meu menino não tá respirando. Falei, menino tá respirando. Que aí foi o dia que ele internou. Então, tipo assim, se de repente eu tivesse levado ele uns 2, 3 Antes. dias antes, talvez não teria precisado ficar 10 dias na UTI. Porque o problema da bronquiolite, quando vem um VCR positivo, ela tem o 6º dia é onde tem um pico. É onde dá o cansaço mesmo, que aí eles vão precisar de oxigênio, às vezes vão precisar fazer uma VNI pra gente poder melhorar toda essa saturação dele e desconforto, né? Então, o bom, mães, é não deixar protelar e se esticar muito essa situação. Sim, não, e hoje vocês já viram que tem, né, consultórios, clínicas, onde tem fisiorrespiratória para poder fazer a Avaliação, os primeiros atendimentos, de repente, até, né? E indicar se precisa correr para o hospital, se não precisa correr. Dá pra segurar ainda. Vocês viram a respiração da criança ali, como que tava, então, tipo... Aquele já era um sinal de ir pro hospital, né? hospital. Porque tava bem, bem complicado. Mas é isso. Obrigada, Lu. Eu que agradeço, Obrigada por ter topado meninas, vir pela conversar com a gente oportunidade. sobre isso, sobre esse assunto. E próximo episódio teremos com a gente. Cadê a foto? Fotógrafo Samuel Pessoa, também fotógrafo de parto. A gente vai estar aí trocando algumas figurinhas e conversando sobre essa área que eu sou apaixonada. Tá bom, gente? Agradecer mais uma vez aos patrocinadores, agradecer a Casa Nossa, a Gabi, que tem tudo para decoração da sua casa. A E a Concor, Concor, onde trabalha com produtos personalizados aí para vocês. E é isso, gente. Estamos encerrando mais um podcast. Até a próxima. Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Tchau.